Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor André Luiz falando. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje eu vou falar um pouco dos tubos e aparelhos de raio-x odontológico, tá certo? A física em si desses tubos e aparelhos é muito parecida com a do raio-x, do tubo de raio-x convencional. Tem muitas coisas que eu vou falar aqui que vai ser só tipo uma revisão para vocês, tá bom? Então vamos iniciar aqui. Tipos de tubos de raio-x segundo a sua evolução, né? Ou seja, lá do início da descoberta do raio-x até os dias atuais. Tubos a gás, que era o primeiro, depois tubos de Crookes, tubos de Colite e tubos de Colite retificador, cada um no seu respectivo ano de descoberta. Tubos a gás, invólucro de vidro parcialmente rarefeito, contendo dois eletrodos, catodo e anodo, ou seja, o polo positivo e o polo negativo, mantidos a uma alta DDP, diferença de potencial. Ionização parcial dos restos de gás proporcionava os elétrons necessários para a produção de raio-x. Isso aqui é só história, tá, pessoal? Não vai ser cobrado nada disso para vocês, não. Mas é só para você saber como é que começou lá atrás essa história dos tubos de raio-x. Aqui tem um esqueminha do tubo de Crookes. Mais outro esquema. Tubo de Crookes. Vamos lá. Anticatodo. Servia como alvo, pois o tubo não suportava o freamento brusco dos elétrons colocados na frente do catodo. Ele possuía uma câmara reguladora de tensão, estabilizava a quantidade de gás dentro do tubo. Assistente de anodo. Disco de alumínio com a finalidade de manter a pressão constante dentro do tubo. Vejam que esses tubos eles eram compostos de gás. Não é como hoje, que o tubo de raio-x tem um polo positivo, polo negativo, e tem uma DDP, que é acionada através de um botão, que você libera a energia ou não. Isso aí antigamente era com gás. Vamos dar continuidade. Mais aqui um esquema, né, do tubo de Crookes. Vamos falar um pouco das características. O vácuo não era perfeito, ou seja, ainda continha ar dentro desse tubo, né? Necessidade de regular a quantidade de gás. Tinha uma válvulazinha que regulava a quantidade de gás dentro desse tubo. Elétron gelado pelo resto de gás. Baixa intensidade de radiação X. A penetração dos raios-x em função do vácuo é limitada pelas tensões da época. Ou seja, uma coisa dos anos antes de 1900, então uma coisa bem arcaica mesmo, certo? Produzia fluorescência. Aqui tem um videozinho mostrando o tubo de Crookes. Como é que é? Aí vocês clicam lá nessa aula e vão ver esse videozinho. Eu acho até que eu já tinha mostrado esse vídeo numa outra aula a vocês. Aí vem outro tipo de tubo. Aqui é o tubo de Colite. Já foi desenvolvido em 1913. Aplicando o princípio da emissão termoiônica, utilizado por Edison. Esse Edison é Thomas Edison, aquele que inventou a lâmpada, né? Modifica a fonte de elétrons com seu aparelho chamado de colite universal. Aqui vamos lá, o princípio, emissão termoiônica. Todo metal, quando atravessado por uma corrente elétrica no vácuo, ou seja, na ausência de ar, produz uma carga espacial de elétrons.
nuvem de elétrons. O número de elétrons dependerá da natureza do metal e da temperatura aplicada sobre ele. Ou seja, o tipo de metal dependendo do tipo de metal, essa nuvem de elétrons ela vai ser mais intensa ou menos intensa. E como há um princípio da emissão termo-iônica, então a temperatura aplicada nesse metal tem tudo a ver com essa produção dessa nuvem de elétrons. Continuando aqui, ele é composto por um invólucro de vidro, cátodo, polo. É o polo negativo, que é composto de quê? Um filamento de tungstênio, isso até hoje. Polo, aqui o anodo, né? O que é o polo negativo? É a área do foco, o ponto focal. Tem um retificador de corrente. Aqui tem mais um esquema do tubo de colite. Esse tubo já é bem mais parecido com os tubos atuais. Aqui falando do tubo retificador, mesma coisa, invólucro de vidro, polo negativo, polo positivo, só que aqui utilizam transformadores. O esquema dele é um pouco diferente. Tem transformador, tem outro transformador ligado direto na corrente elétrica. Tubos de raio-x atuais, o que se tem hoje, né? O vácuo desse tipo de tubo é praticamente perfeito. Não vou dizer que é perfeito, porque não existe nada perfeito, né? Só Deus. Os elétrons resultam do aquecimento do filamento de tungstênio. Não há necessidade de regular a tensão. O invólucro de vidro é pomblífero e o resfriamento desse tubo é com óleo, ou seja, elétrons resultam do aquecimento do filamento. Até lá, o filamento é aquecido a alta temperatura e libera essa nuvem de elétrons que vai em direção ao alvo, que é o anodo. Esse vidro é um vidro especial, né? Um vidro pomblífero, ou seja, ele tem uma blindagem para reter os fótons de raio-x. E ele é resfriado com óleo. Continuando, presença de camadas de expansão, penetração dos elétrons variam na razão direta da voltagem. É aquela história, eu seleciono o KV, que é a energia dos fótons. Seleciono o MAS, que é a quantidade dos fótons. Oferece o máximo de segurança ao operador e ao paciente. A área focal é menor nos raios-x melhores. Aqui tem um esqueminha de um equipamento convencional de raio-x odontológico. Vejam que ele é bem diferente do equipamento de raio-x convencional, né? Ele tem a base, tem o corpo, tem o braço articulado e tem o cabeçote. Dentro do cabeçote tem a ampola de raio-x. E o comando é feito por um tipo de controlezinho, uma pera, que você seleciona o KV, o MAS e dispara. A base desse equipamento, ela tem a finalidade de sustentar o aparelho, né? Por isso que o nome é a base. Pode ser móvel, quando permite movimentos, ou fixa, quando não permite a liberdade de movimento. Ou seja, se for móvel, tem rodinhas que você pode transportar de um lado para o outro. E tem equipamentos que ele é fixo na parede e você só faz mexer com o braço articulado. Base fixa. Fixa a parede, fixa no chão, presa no próprio equipe. O móvel, como eu falei, tem as rodinhas. O corpo é onde se encontra instalada a parte elétrica geral do aparelho em si, né? Autotransformador, estabilizador de corrente, regulador de voltagem, regulador de miliamperagem, marcador de tempo, deflagrador e voltímetro e amperímetro. São os componentes eletrônicos do equipamento. Ele é bem simples. Aqui mais uma foto do aparelho de raio-x. Outra. Os aparelhos
odontológico geral apresenta uma quilovoltagem pequena, né? Você vai fazer o quê? Você vai radiografar dente ou a parte da face, no caso das panorâmicas, fazer quase maxila, mandíbula. Então a quilovoltagem dele é entre 70, tem de 60 kV, tem de 50. Então assim, não precisa uma quilovoltagem exagerada para fazer exames de estruturas pequenas, não tem nem lógica. Né? O braço articulado desse equipamento. Sistema que permite movimentos do cabeçote nos planos horizontal e vertical. Horizontal, vertical. Quando regulado corretamente, compensa o peso do cabeçote. Você não vai estar forçando o aparelho, né? Tem que saber manusear ele bem direitinho. Quanto maior o número de articulações, mais fácil o posicionamento do cabeçote. Quanto mais ele for móvel, você conseguir manusear esse equipamento, mais fácil você vai conseguir posicionar ele corretamente para fazer a sua tomada radiográfica. Lá está aqui uma foto do braço articulado. Cabeçote, vamos dizer que é o coração. Abrigo a célula vital do aparelho, ou seja, o nosso tubo de raio-x. Os transformadores de alta e baixa voltagem, diafragma de chumbo, filtro de alumínio, cone localizador de raio-x, colimador. Está aqui uma foto, né, do cabeçote, o cone e aqui dentro ó, a ampola do raio-x odontológico, ela é pequenininha. Tá, aqui é uma foto da fábrica onde eles fazem os cabeçotes. Aqui tem uma série de cabeçotes, tudo encaixotado. Aqui tem um esquema de um cabeçote. Constituintes do cabeçote. Transformadores de alta voltagem servem para produzir o campo elétrico. Aceleração de elétrons, acelerador de elétrons. Transformadores de baixa servem para aquecer o filamento de tungstênio do cátodo e fornecer elétrons à fonte geradora de elétrons, ou seja, um aquece, né? E esses elétrons aquecidos eles vão em direção ao alvo. Aqui mais uma imagem. Aqui tem transformador de baixa, transformador de alta. Aqui outro esquema. Fotos. Vamos falar agora dos transformadores de alta tensão, ou seja, KVT. A gente vai passar a vida escutando essas nomenclaturas. Quanto maior a quilovoltagem do aparelho de raio-x, maior a quantidade de raio-x produzidos. Qualidade de poder de penetração na matéria. Ou seja, se eu tenho mais raio-x, eu vou penetrar mais na matéria. Isso também diretamente ligado à energia desses fótons de raio-x, né? Aí aqui tem umas imagens de uma radiografia de baixa qualidade, uma ideal e a outra exagerada, né, que está com um brilho muito intenso. Agora vamos para o transformador de baixa, miliamperagem. Quando eu falo em miliamperagem, eu estou me referindo à quantidade de fótons de raio-x. Quando eu falo em kV, eu falo na energia desses fótons. Miliamperagem, poucos fótons de raio-x. A imagem ficou quase que um fantasma. Essa aqui teve a quantidade de fótons ideal e aqui intermediária. Diafragma de chumbo serve para colimar o feixe de radiação. Só passa os raios-x convergentes
evita que essa área de incidência no paciente ultrapasse o diâmetro de 7 centímetros. Aí tem o filtro de alumínio, que evita a formação de radiação secundária, né? Porque o filtro de alumínio ele vai absorver aquela radiação secundária, energia de fóton de raio-x de baixa energia, que não são aproveitados. Vamos lá, absorve os raios-x com alto comprimento de onda e baixo poder de penetração, que eu acabei de falar. Aqui tem mais um esquema, o diafragma está aqui embaixo. Filtro de alumínio está também direcionado aqui. Cones localizadores, essa pecinha aqui que fica anexa ao cabeçote. Serve para direcionar o feixe de raio-x para a face do paciente, facilitando a localização da área de incidência. Inicialmente eram cones de plástico, hoje são proibidos, substituídos por cilindros abertos. Ou seja, ele vai direcionar, né, o feixe de raio-x para aquela área específica que eu quero radiografar. Porque se deixar aberto, aí vai ter o raio-x vai abrir. Eu quero que o raio-x, os fótons sejam direcionados para um ponto específico. Então, usa o localizador. O colimador, como eu falei, ele direciona o feixe de radiação, aproveitando os feixes menos divergentes. Ele tem um formato retangular, segundo o fabricante, reduz em 79% a área de tecido exposta, sem necessidade de diminuição da exposição do paciente. Sendo a área exposta com o colimador retangular de mais ou menos 15,96 centímetros quadrados e a área sem a necessidade de 13,25 centímetros quadrados. O colimador circular na área do tecido exposto é de 28,27 centímetros quadrados. Isso aqui ele está só demonstrando as áreas com e sem colimador. Aqui, umas imagens, né? Outro esqueminha. A fábrica, a quantidade de cabeçotes, tudo aqui. Produção bem ampla. Como são gerados os raios-x, minha gente? Isso aí vocês já devem saber de cor salteado, mas é sempre bom repetir, né? Porque ainda vai ter aqueles que ainda não sabem como é que são gerados os raios-x. São produzidos quando elétrons são acelerados no meio no qual